Olá para você que está acompanhando as redes sociais, o Facebook do portal KTV.com. Estou aqui para o podcast Papo Reto ao vivo. Agora, olha só, 4 horas e 33 minutos. A gente está aqui para bater um papo reto. Eu já estou conversando com os candidatos eleitos a deputado estadual, eleitos e reeleitos. A gente já bateu um papo reto com o Gugu Bueno. E agora, quem está aqui comigo é o também reeleito Márcio Pacheco. Ele que agora é do Republicanos e conseguiu garantir a sua vaga na Assembleia Legislativa. Pacheco, obrigado por estar aqui. Laís, eu fico muito feliz de estar aqui, né? E agora mais feliz ainda, né? Graças a Deus tivemos aí esse resultado extraordinariamente positivo. Fiquei muito feliz, né? Graças a Deus estamos aí garantindo um terceiro mandato, né? Na Assembleia Legislativa. É algo bastante até histórico em Cascavel, né? A gente, de fato, tem essa vida, essa vivência aqui em Cascavel no dia a dia e digamos assim, nessa conjuntura, né, tenho a honra de ser praticamente o primeiro deputado que garante esse contexto, de morar, de fato, em Cascavel e garantir um terceiro mandato. Então, estou muito feliz, né? Agradeço muito pelo espaço, sempre uma alegria falar com vocês e quero agradecer quem está nos acompanhando aí, que também me deu a honra do voto para se somar nesses 36.423 votos que me garantem, né, essa recondução para a Assembleia Legislativa. Eu estou lá, né, Laís? Isso, essa é a tua câmera aqui. Então, tá obrigado, certinho aí, obrigado Pacheco. aí para quem votou em mim. Grande abraço, tá? Coração. Se você tiver aí e quiser fazer alguma pergunta para o Pacheco, manda aqui que eu repasso para ele aqui. Isso. Pacheco, você fez 423 votos. Foram 96 votos a mais que o próximo candidato. O suplente. O suplente, né? O primeiro suplente. Sim. Então, por um pouquinho ali, né? Eu brinquei. Se tivesse 96 na Mega Sena, você ia jogar esse número lá, Exatamente. né? Você ficou com medo de ficar de fora? Mas, eleição, as pessoas que acompanham não têm noção. É uma guerra, é uma batalha de gigantes, Laís. Não é brincadeira, não é brincadeira de criança, né? É uma guerra de gigante. Então, assim, e acontecem coisas que você não consegue, às vezes, prever, né? Por exemplo, a conjuntura em Cascavel, de você ter 26 candidatos a deputado estadual em Cascavel, e onde todos os candidatos alguma votação fizeram. E é evidente que alguns desses eleitores que votaram nos outros candidatos, se não houvesse tantos candidatos desse jeito, né, se somariam mais votos para a gente, né? Teve aí a candidatura também, né, do agora deputado eleito, o Batatinha, que foi realmente uma votação bastante expressiva, né, que você não consegue prever toda essa votação no momento. Então, assim, é guerra de gigantes, é briga de gigantes. Quantos gigantes que ficaram fora, né? Não vamos nem dar nomes aqui para não ficar deselegante, mas quantos gigantes da política do Paraná que estiveram na luta com muito recurso, com muito dinheiro e não se elegeram. E a gente sempre no nosso formato, né, de conquistando votos. Nós não compramos votos, né? Graças a Deus, garanto uma terceira reeleição. 36.423 votos não é pouca coisa, mas aí acontece também uma surpresa também, né? O Adriano, que é lá de Paranaguá, faz em Paranaguá 33 mil votos em Paranaguá. E no total fez 36 mil também, 300 e alguma coisa. Então, assim, uma surpresa bastante grande, né? Parabéns para ele. E aí essa diferença de 96 votos. Você vê como é que cada voto é valiosíssimo, né, Laís? Mas quando chegou nessa proximidade entre vocês, já tinham fechado as urnas aqui em Cascavel? Já tinha fechado. Aí isso que te preocupou, que talvez você ficou com esse receio aí de que não conseguisse virar. Digamos assim, tinha fechado e eu estava 600 votos na frente, né? Uhum. E aí, de repente, surgiram mais 500 votos dele, que eram os votos que estavam pendentes das ilhas lá de Paranaguá, né? Que também eram votos dele. E daí ficou uma diferença pequena. A vantagem, é que, graças a Deus, como o meu trabalho é um trabalho bastante amplo em todo o Paraná, eu fiz votos em 320 municípios do estado do Paraná. Então, graças a Deus, essa proliferação, né, de votos, essa pulverização de votos em vários estados, em vários municípios, acabou me dando essa diferença, né? E acabei sendo reeleito. Então, mas graças a Deus, assim, o que fica é o resultado, né? É a vitória, a reeleição, graças a Deus, e a continuidade do nosso trabalho na Assembleia. O que importa é estar lá, né, Laís? É vencer, e vencer bem. 36 mil não é pouca coisa, né? É muito voto, graças a Deus. Você já parou para analisar friamente, assim, que em relação à tua última eleição, caiu um pouco a tua votação? Sim, isso te impacta, te preocupa? Onde eu errei, o que eu fiz de errado? Ou qual que foi o motivo dessa redução? Ou não te abala isso? Mas veja, existe um alinhamento de perfil com o eleitor. E eu sempre fui muito honesto intelectualmente com o meu eleitor, que, aliás, a desonestidade mais grave, Laís, eu fico em dúvida se é a desonestidade financeira ou se é a desonestidade intelectual, que muitos candidatos fazem. Eles mentem para os eleitores. Eles falam o que os eleitores querem ouvir,
mas por trás eles fazem exatamente o oposto do que eles fazem, do que eles falam. E eu não. Eu falo a verdade sobre o que eu penso. Eu falo a verdade sobre o que eu acredito. E isso faz com que tenha uma sintonia muito grande com o meu eleitor. E eu tive ali em 2018 um contexto, por exemplo, até mesmo partidário. Eu estava num partido de esquerda, que era o PPL. Depois eu me filio no PDT, que é um outro partido de esquerda. Então havia uma sintonia. E depois, no momento da minha vida, eu assisto inclusive um curso do padre Paulo Ricardo, em 2020 isso, chamado Revolução e Marxismo Cultural, que está no YouTube, recomendo inclusive para quem quiser assistir. São 6 aulas de 1 hora, e esse curso literalmente muda a minha vida. Muda a minha vida e eu passo a ver de fato o que eu entendo que é o meu lugar. É o meu lugar. Eu sempre tive um perfil conservador, né? Um perfil em defesa de fato dos valores da família, da vida, da liberdade, que não estão alinhados com muitos contextos desses partidos onde eu estive filiado antes. Então, esse eleitor que tinha essa sintonia comigo, ele deixa de me seguir, porque eu fui honesto, eu poderia ter ficado enrolando, veja bem, não. Eu falei, a partir de agora, né, não que eu sempre tive esse perfil, mas tinha esse alinhamento, esse lugar colocado ali em questão partidária. Eu vou para os republicanos, de fato sou honesto com o meu eleitor, esse eleitor que era um tanto quanto mais da esquerda, ele naturalmente ele deixa de me seguir, e eu agradeço por isso, porque de fato agora, imagina ele votar em mim e depois ficar frustrado durante 4 anos, porque eu não represento esse perfil do que eles poderiam esperar. Então agora não. Então eu tenho um tempo curto para mostrar para o eleitor daquilo que de fato eu represento, e era só assim que eu queria ser eleito mesmo, né? Dessa postura, mas é claro que eu perco muito voto desse eleitor que tinha um outro alinhamento. Mas estou muito feliz, me encontro de fato na minha vida, estou muito agradecido, graças a Deus conseguimos fazer esse processo, né, de reorganização da minha visão de mundo, né, e aí consigo, mesmo assim, graças a Deus, a reeleição e com uma votação bastante expressiva. Diminuí 2.900 votos, mas garanto a reeleição bem colocado, graças a Deus, na Assembleia, dentro do Republicanos agora. Pacheco, o resultado na eleição municipal, que você ficou em segundo lugar, quantos votos você fez mesmo na eleição municipal? 16 mil e poucos votos. Você acha que isso teve algum reflexo? Porque não sei se até você tinha uma expectativa maior, até na eleição municipal, fazer mais votos naquela época. Te refletiu um pouco nessa eleição? E se você também tinha expectativa de fazer mais votos nesta eleição? Veja, Laís, Cascavel, naquele momento, foi uma conjuntura também extraordinária, né? Onde os prefeitos que estavam eleitos dentro das suas cidades, das grandes cidades, todos eles foram reeleitos com grandes votações. Certamente, em consequência, também daquele processo pandêmico que a gente vivia naquele momento, e o eleitor fez essa opção. Foi assim em Londrina, foi assim em Maringá, foi assim em Curitiba, foi assim em Foz do Iguaçu, em todos os lugares. E, claro, temos que aqui fazer o reconhecimento da administração bem feita que vinha sendo feita pelo prefeito Paranhos, e a população também reconheceu isso. É óbvio que a gente tinha uma expectativa naquele momento, se não fosse a pandemia, com certeza o resultado poderia ser diferente. Não vou dizer que eu ganharia a eleição, mas seria diferente. Então, assim, só que teve lá uma razão de ser. Nesse momento, Laís, além dessa honestidade intelectual que mostra para o eleitor o que de fato eu represento, e sempre foi assim, mas sempre continuando assim depois de 2020, quando eu faço esse alinhamento com os republicanos, deixo o PDT e, portanto, eu tenho uma migração de eleitor também, e se somando a esses 26 candidatos a deputado estadual em Cascavel, isso tudo nos apresenta um cenário que justifica, que explica em grande parte a razão dessa votação agora em Cascavel não ter sido ainda maior, porque não foi uma votação baixa, né? Tirando essa situação do contexto do Batatinha que fez essa votação, eu sou o deputado eleito de Cascavel mais votado, né? O Rômulo fez 14.700 votos, eu fiz 14 mil votos. Então, uma votação muito grande, mas havia com certeza uma expectativa de fazer uma votação ainda maior, mas de fato houve essa pulverização de candidatos em Cascavel. A gente teve aqui o Gugu Bueno dizendo que ele queria ter feito 20 mil votos, e ele fez 13, quase 14. Você queria ter feito quantos votos aqui em Cascavel? Nós tínhamos uma expectativa, Leis, que ele faria pelo menos 18 a 20 mil votos, por conta do aumento de candidatos, por conta da série de questões. E aí, então, houve também uma diminuição. Mas, que não falo, eu não acreditei, Laís, que a população de Cascavel iria dar um número de votos grandes, para vários candidatos, que eram, por exemplo, tem 26 candidatos. Eu falei, acho que vai concentrar nos candidatos que estão em maior expressão em Cascavel, né? Que era eu, o próprio deputado Adelino, o próprio Batatinha, que estava bastante em exposição, o Gugu Bueno e tal. E, de repente, de ver que todos os candidatos que foram candidatos, ou inclusive candidatos que não tinham grande expressão, fizeram votações bastante expressivas em Cascavel. E isso tirou muito voto, realmente, dos candidatos que estavam eleitos.
Então, assim, são nuances da política, não tem como se prever, né? Mas o importante, que nem eu falo, é registrar, graças a Deus, a nossa reeleição, a garantia do mandato na Assembleia Legislativa. E o teu próximo mandato, você pretende mudar o tom que você tem adotado? Porque você exerceu a maior parte desse teu último mandato no PDT. Né? E agora você mudou para o Republicanos, a janela foi esse ano, né? No começo do ano ali. Você vai mudar o tom agora com um novo partido, um novo mandato? Você vai mudar um pouco a dinâmica, o rumo do teu mandato? Não muda em nada, Laís. Não muda em nada. Houve essa mudança assim, de bastante clareza do que eu represento, quando eu me encontro na minha vida, de verdade, na minha vida política, foi quando eu assisto esse curso do Padre Paulo Ricardo que eu falei para você. Em novembro de 2020. Sim. A partir disso, você vai ver que o meu tom é exatamente o que eu defendi na campanha e é exatamente o que eu vou seguir daqui para frente. É o tom realmente de um perfil conservador, de defesa, de fato, dos valores e princípios da família, valores e princípios cristãos, que sempre foram, mas sempre pisando nessa areia movediça que era de um partido que não tinha sintonia com esse perfil da defesa da liberdade, da defesa da vida, da defesa da família, que onde eu estou hoje no Partido Republicanos, como é que é o começo do Estatuto do Partido Republicanos? Diz o seguinte: nós, os republicanos, somos um movimento partidário fundamentado um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos e tendo a família como alicerce da sociedade, defendendo a livre iniciativa, a propriedade, enfim. Então, isso é o que me representa. Então, não tem mudança de tom. Quem votou em mim esteja seguro de que eu vou representar exatamente o que eu estava representando especialmente nesses últimos 2 anos, com uma caminhada longa, né, desse mesmo perfil, mas com algumas conjunturas que faziam as pessoas terem algumas dúvidas. Não haverá mais dúvida. A minha conduta, graças a Deus, seguirá reta sempre nesse caminho. E você se mantém confortável na base de apoio do governador Ratinho Júnior? Confortável, muito vai confortável. Vai continuar lá? Na base de apoio do governador Ratinho Júnior, o governador reeleito com o meu apoio, né? Teve o meu apoio durante o mandato, teve o meu apoio durante a campanha e, com certeza, continuará tendo o meu apoio também nesse novo mandato. E em relação às comissões, você até me corrija, me ajuda a refrescar a memória. Quando o Francisquini saiu da CCJ, você tentou assumir... Não, foi o Francisquini que saiu, você tentou assumir a presidência, sim, né? Sim. E você não conseguiu. Aconteceu uma situação lá dentro, você não conseguiu. Você sendo vice-presidente da CCJ, não pôde assumir a presidência. Sim. Teve uma nova eleição, algo assim, né? Na verdade, é uma conjuntura regimental, né? Então, por exemplo, quem é o vice-presidente, que sou eu, o vice-presidente da CCJ, que é a comissão mais importante da casa, então acontece o seguinte: se houver, por alguma maneira, de alguma razão, o presidente deixar de ser o presidente antes de 6 meses antes da eleição, ou seja, nos últimos 6 meses não muda, o vice-presidente assume até o fim. Se for antes de 6 meses, que era o caso do Francisquini, aí tem que haver uma nova eleição. E assim aconteceu uma nova eleição. Era natural, houve um aceno muito grande para que eu fosse o presidente, mas por conjunturas internas não é que eu não consegui. Na verdade, eu não coloquei o meu nome como candidato, né? Houve ali era natural que eu fosse o presidente, porque eu era o vice-presidente, mas algumas conjunturas internas ali me fizeram fazer uma reflexão de que às vezes a gente tem que dar um passo atrás para poder dar 2 ali na frente. Eu acabei retirando ali a ideia de partir para uma disputa porque havia uma dúvida sobre a possibilidade de ganhar ou não. Então, nesse contexto, eu acabei não sendo candidato. E chegamos onde eu queria. Agora chegou a hora de dar os 2 passos à frente. Você quer assumir a CCJ agora? No ano que vem, no caso? Olha, Laís, na verdade, assim, a gente sempre tem... A política ela tem um contexto de naturalidade em muitos aspectos, né? Então, muitas vezes, por exemplo, acaba sendo prefeito de uma cidade, por exemplo, normalmente quando tem um contexto natural. Então, dificilmente acontece uma situação extraordinária. Na mesma coisa dentro da política em qualquer lugar. Então, tem um contexto natural. Veja, eu estou no meu 3º mandato, sou vice-presidente da CCJ, então existe um contexto de uma certa naturalidade. Na política nunca é certo, nunca é lógico, nunca é uma coisa exata, né? Sempre tem uma disputa interna, tem todo um contexto. Primeiro, fazer um trabalho para que eu esteja na CCJ, porque são 13 deputados que vão, então tem todo um trabalho interno que tem que ser feito, mas é evidente, não resta dúvida de que é um caminho natural, né, que eu busque um espaço de CCJ, como eu vinha já naturalmente buscando antes disso. E por que para você é importante estar lá? Claro, todos os projetos passam por ali, mais poder. Por que você quer estar lá? Imagina, a CCJ é a comissão mais importante da casa.
Não resta dúvida da importância que tem a presidência da CCJ, né? A presidência da CCJ, eu posso dizer que hoje é o terceiro cargo mais importante de toda a Assembleia Legislativa. Então, é uma briga também de gigante, né? E é natural, sim, que é muito difícil. Não vou dizer, é uma coisa praticamente impossível, não é uma coisa fácil. Mas a gente está lá dentro. Quem está dentro do jogo está jogando, né? E a gente vai trabalhar, porque quanto mais força política a gente tem, melhor para a nossa cidade de Cascavel, melhor para a nossa região oeste. Então, o meu trabalho, onde eu tiver força, é para representar bem a nossa cidade, a nossa região oeste de Cascavel, em primeiro lugar. Né? Tem aqui a Nilda acompanhando, o Arildo e a Rita. A Rita parabenizando o deputado, pedindo que Deus te abençoe grandiosamente. Amém, a Rita. Maria Bernardi te dando parabéns. Obrigado, e a Nilda Maria. Rodrigues também te dando parabéns. Obrigado, Nilda. Ô, Pacheco, a gente daqui a pouco tem que terminar aqui a entrevista, porque o tempo está esgotando aqui, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você falou em ser de prefeito, né? Você já foi candidato 2 vezes. Você nutre aí no teu coração ainda um desejo de disputar novamente a Prefeitura de Cascavel, visto que o prefeito Paranhos foi reeleito e a gente sabe que a eleição dele e a tua vinda também representa uma nova geração, né? Antigos políticos já não estão mais participando, ou talvez já não tenham mais espaço aqui em Cascavel. E tem um vácuo aí, tá uma situação em aberto. Você pretende? Você nutre em você essa vontade? Eu vou retomar aquela fala, Laís, da naturalidade. Né? Estou no terceiro mandato de deputado por Cascavel. Né? Eu fiquei em segundo lugar nas 2 últimas eleições para a Prefeitura de Cascavel. Paranhos ganhou as 2 eleições, mas eu fiquei em segundo lugar nas 2 últimas eleições. E, sem nenhuma dúvida, eu tenho um grande desejo, sim, de ser prefeito de Cascavel. Entendo que é uma grande honra para trabalhar, para servir a população. É evidente que isso passa por uma construção, passa por uma conjuntura, de construção de apoios, de partidos. Né? E o principal, muito mais até mesmo do que desejar, Laís, é estar à disposição para a população que entende que eu sou um nome que posso representar bem a população à frente desse município na prefeitura. Para mim será uma grande honra e nós vamos começar a dar continuidade a esse trabalho. Né? Então, com certeza, meu nome estará à disposição para que a população assim entender que eu devo ser candidato. E papo reto, o senhor já conversou isso com o senhor Renato Silva? Não, o Renato Silva tem uma naturalidade. Ele também pode ser um candidato natural. Ele é do Republicanos, eu sou do Republicanos. Não só ele, existem outros candidatos. É natural que haja muitos pretensos candidatos. Agora, eu não tenho que... Há um diálogo entre nós, muito bom, diga-se de passagem. Nós estivemos juntos agora nessa eleição. Com certeza estaremos juntos na eleição de prefeitura, não tenho dúvida disso. Eu e o Renato Silva, né, nos tornamos bons amigos, especialmente nessa eleição, quando caminhamos juntos. Então, assim, há um respeito muito grande de minha parte por ele e há um respeito muito grande dele por mim. Né? Se for construída a candidatura dele, tem o meu respeito e, com certeza, tenho certeza, se for construída a minha candidatura, terá também o respeito dele, sem nenhuma dúvida. Acho que para a gente concluir, agora lá na Assembleia, nessa reta final, vai ter ainda algum projeto importante? Tem o orçamento que está tramitando lá na casa? O que vem por aí nesse fim de ano ou agora já fim de mandato, todo mundo já em clima de férias? Vamos debater o orçamento agora, né, do próximo mandato, né, mas ainda tem bastantes ações, bastantes votos, bastantes projetos importantes para serem deliberados. É claro que agora há toda uma conjuntura de formação de casa, né, e vamos continuar o nosso trabalho, mas ainda há bastantes projetos para serem avaliados. Nós vamos estar muito cuidando desse projeto de perto, como sempre fizemos, Laís. Tem uma pergunta aqui. Minha pergunta, a Vanderleia. O senhor vai voltar a visitar onde foi fazer campanha? Perguntando já, o senhor vai voltar onde foi pedir voto? Pois é, Laís, a ideia é voltar. A ideia é voltar, é claro que são muitos lugares que a gente foi, né? Meu Deus do céu, é tantos, imagina, tem que viajar o Paraná inteiro, Sim. É muito voto, são muitas lideranças, mas o meu, com certeza, eu vou fazer o possível para ir dar um abraço nessas pessoas aqui que eu pude visitar, né? E é possível, não sei se o deputado, você sente essa obrigação de atender todos os lugares onde fez voto? Porque tem aqui a sua cidade natal, né? Ou a tua base, Cascavel, o Biratã também, né? Onde você nasceu, Sim, sim. Outros municípios que você foi bem votado, mas você se sente na obrigação, todos os municípios onde você recebeu voto, trazer algo de retorno para eles? É uma análise, Laís, assim, que tem uma objetividade, né? Tem uma objetividade. Onde foi que os nossos parceiros foram, de fato, leais à minha candidatura? Isso é uma coisa evidente, né? Por exemplo, tem lugares que a gente consegue perceber que não houve essa lealdade, não houve essa fidelidade. Então, eu tenho um compromisso com as pessoas, naturalmente, que fizeram campanha para mim em cada município, né? Mas é claro que a gente vai olhar, evidentemente, onde foi que a gente conseguiu ter um retorno para garantir a minha eleição. O carinho maior, evidentemente, sempre é para as cidades
que, né, votaram na gente com mais força, o caso de Cascavel em primeiro lugar, né? Ubiratã, Corbélia, né, Nova Aurora, Cafelândia, Santa Teresa do Oeste, são municípios, né? Curitiba, que também fiz 3.100 votos em Curitiba, o mandato também funciona lá, o meu gabinete de assembleia é lá, municípios ali, então, mas tem uma relação muito estreita com os municípios aqui da região oeste do Paraná, especialmente ao redor de Cascavel. A Vanderlei falou que é do Rio do Salto, ela quer que você volte lá no Rio do Salto. Rio do Salto, ela fazer uma visita. Nossa, você estava lá, Vanderlei, no dia que nós fomos lá fazer um bate-papo aí, né? Com certeza vou conversar com a Fran para a gente aí dar mais um abraço em vocês, tá bom? E obrigado de coração pelo teu voto, pelo teu apoio, tá bom? Pacheco, vamos encerrando aqui. Quero agradecer a tua participação no Papo Reto e ter respondido as perguntas aqui, falado tudo. Sem dúvida. Laís, quero agradecer. Quero, já mantendo esse posicionamento sempre claro, né? Dizer que agora nós temos uma batalha pela frente que termina no segundo turno e, claro, declarar o que já fiz nas minhas redes sociais, o meu apoio e o meu pedido de voto, de apoio para os eleitores, para o nosso presidente Bolsonaro, né? As pessoas que não votaram, as pessoas que anularam o voto, que estavam em dúvida, que não votaram nem no PT, nem no Bolsonaro, que a gente olhe com carinho para o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação, e vamos de Bolsonaro 22 no dia 30 de outubro. Pacheco, obrigada por participar aqui. Parabéns pela tua eleição, bom mandato, obrigado, bom Laís. Resto de mandato, né? Agora e o novo também. Boa sorte aí pela frente. Obrigado, tá, Laís. Obrigado a todos. Deus abençoe. Tamo junto. Contem comigo. Obrigado por você que estava acompanhando, todo mundo que mandou mensagem aqui. Você está aí online assistindo, compartilha essa entrevista, passa para frente, que isso ajuda a gente a divulgar aqui o programa, tá bom? Continue acompanhando aqui o portal ktv.com. Daqui a pouquinho tem EPC. E o portal KTV, você sabe, é um portal diferente. Até o próximo Papo Reto.